Antífona da entrada. Eis a morada de Deus com os homens, Ele habitará junto deles, eles serão seu povo, e o próprio Deus com eles será o seu Deus. Apocalipse capítulo 21. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja convosco. Bendito seja Deus, pelo amor de Deus. Nossas saudações também a todos que rezam conosco, acompanham essa missa pela TV Barroso Regional, especialmente pessoas enfermas, jovens, estamos unidos, não só pelos meios de comunicação, mas sobretudo pela fé. Além das intenções já anunciadas para essa missa, continuamos rezando pela paz no mundo, também pelos nossos irmãos e irmãs em tantos lugares, pelo mundo afora, inclusive aqui no Brasil, sobretudo no sul, padecem com as consequências das tragédias climáticas que acontecem. Também rezamos segundo as intenções que cada um tem no seu coração nesse momento. E ainda continuamos rezando pela recuperação da saúde do Padre Pedro. Momento do nosso ato penitencial. Irmãos e irmãs, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vos tornastes pobres para nos enriquecer, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que viestes para fazer de nós o vosso povo santo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Cantando, vamos elevar a Deus nosso hino de louvor.
vosso Filho, que é Deus, convosco vivendo na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nosso Deus é o Deus da vida. Tenho para Ele somente casa, fonte de vida. Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, o homem fez-se voltar até a entrada do templo, e eis que saía água da sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, a sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte, e fez-me dar uma volta por fora, até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Então ele me disse: estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desemboquem nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Onde o vinho chegar, todos os animais que ali se movem poderão beber. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde, e haverá vida onde chegar o vinho. Nas margens, junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão, e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento, e suas folhas serão remédio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os braços de Deus têm trazido alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. O Senhor para nós é um refúgio e abrigo, sempre pronto nos socorro na angústia. Assim não tememos se a terra estremece, se os montes desabam caindo dos mares.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, vós sois lavoura de Deus, construção de Deus. Segundo a graça de Deus que Deus me deu, eu coloquei como experiente mestre de obra o alicerce, sobre o qual outros se põem a construir. Mas cada qual veja bem como está construindo. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que está aí já colocado, Jesus Cristo. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo, e vós sois esse santuário. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas, e disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário,
estava falando do tempo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui presente no interior da igreja de São José, da paróquia do nosso Senhor de Fátima, aqui da Rosa, irmãos e irmãs que também rezam conosco, acompanham a celebração pela TV Barroso Regional, enfim, pelos meios de comunicação. Como dizia no começo da missa, estamos unidos não só pelos meios de comunicação, mas sobretudo pela fé. Irmãos e irmãs desta e de outras comunidades, nós estamos celebrando hoje a chamada festa litúrgica da dedicação da Basílica do Latrão. Segundo estudiosos, a Basílica de São João de Latrão, ela está situada em Roma, é a Catedral do Papa, que é o bispo de Roma. E por isso ela é considerada a mãe de todas as igrejas. Latrão quer dizer bolo, comida, né? Da sua dedicação, ela celebrada, comemorada anualmente, recorda a unidade da igreja, do mundo inteiro. Unidade da igreja, do mundo inteiro, ao sucessor de Pedro, como sabemos, é o Papa. E a missão da igreja, casa de Deus no mundo. A igreja deve ser um sinal do reino de Deus. O reino é muito maior que ela, mas ela deve ser um sinal do reino. Por isso, a festa litúrgica da dedicação da Basílica do Latrão é mais do que a celebração do edifício sagrado. É um convite a contemplar o mistério da igreja como templo vivo de Deus. A igreja somos todos nós, você, o Senhor, a Senhora, eu, nós somos a igreja. E nessa celebração acabamos há pouco de ouvir a palavra de Deus. Três leituras tiradas da Bíblia Sagrada. A primeira do Antigo Testamento, do livro do profeta Ezequiel, alguns versículos do capítulo 47. Segundo os estudiosos da Bíblia, o texto que ouvimos apresenta a visão do profeta Ezequiel, onde um rio de água viva brotava lá no templo e levava vida para toda a terra. Símbolo do rio, simbolizando então a graça de Deus, do Deus vivo, do Deus da vida, que corre da igreja ao mundo todo com a sua presença. Assim também, nossas igrejas, nossas comunidades eclesiais, missionárias, elas devem favorecer a vida para todos. Precisamos abraçar esse projeto de Deus de defesa e de promoção da vida em todas as suas manifestações, inclusive a vida no planeta, mas sobretudo a vida humana. Então, uma linguagem simbólica, é a vida que Deus planeja para todos, para cada um de nós. Sejamos também nós, então, comprometidos com essa vida. A segunda leitura bíblica
Paulo compara a comunidade cristã ao templo de Deus. Ele ensina que cada cristão é um templo, é um santuário, é uma morada do Espírito Santo. Uma comunidade construída sobre o alicerce que Cristo é também templo de Deus, morada do Espírito Santo. A igreja, ela não é feita somente de pedras, de tijolos ou outro material, mas de pessoas que, unidas em Cristo, formam a verdadeira casa de Deus. É preciso respeito para a casa de Deus, e graças a Deus, isso é bonito, nós todos temos, cuidamos, mas muito mais importante que o tempo material é o ser humano, o tempo vivo do Espírito Santo. Seria triste se tivesse carinho lento da igreja material, bonita, mas desprezássemos o ser humano, a igreja viva, tem morado do Espírito Santo. Nosso carinho com as nossas igrejas materiais deve ser sinal de que temos carinho também para com nossos irmãos, sobretudo para os que mais precisam. Temos morado no Espírito Santo, muitas vezes profanados essas moradas de várias maneiras, inclusive pela fome. Que o Senhor nos ajude a nunca nos esquecermos disso. O respeito para a vida, para o ser humano, que é santuário do Espírito Santo. Por último, a terceira leitura da missa de hoje, desse domingo, né? O Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 2, versículos 13 a 22. Jesus, purificando o templo, expulsando os vendilhões, os comerciantes, aqueles que haviam transformado o templo em lugar de exploração, em um lugar de desrespeito à vida. Irmãos e irmãs, os comerciantes lá no templo representam aqueles que transformam, quem sabe, a fé em comércio. Portanto, blasfemando, esquecendo de que ali é o lugar de encontro com o Senhor. Então, os comerciantes do templo representam aqueles que transformaram a fé em comércio. Portanto, esquecendo-se do verdadeiro sentido da adoração. Jesus não só expulsou os comerciantes do templo, mas ele proclamou que ele próprio, Jesus, é o novo templo, o ponto de encontro definitivo entre Deus e a humanidade. Irmãos e irmãs, o nosso coração também, enquanto morada de Deus, precisa ser purificado de tudo que nos afasta da comunhão com Ele, com o Senhor. Jesus purifica o templo, que ao invés de promover a vida, havia se tornado lugar de exploração. A Basílica de São João de Latão é um sinal visível da unidade da igreja, mas essa unidade ela precisa se manifestar de um modo concreto na vida das pessoas. Somos chamados a dar a nossa colaboração em prol da unidade da igreja. Às vezes há muitas divisões,
nós tenhamos sempre cuidados, sim, com a igreja material, mas também, sobretudo, cuidado com o ser humano, com as pessoas dentro dos vivos do Espírito Santo. Muitas vezes, como falamos há pouco, profanados por tantas maneiras, inclusive pela fome. Sejamos uma igreja cada vez mais acolhedora, sinal do reino, uma igreja missionária, uma igreja capaz de ir até as periferias das nossas comunidades, não só periferias geográficas, mas também sociais, existenciais. Como dizia o saudoso Papa Francisco, uma igreja em saída. Peçamos então a Nossa Senhora de proteção, para que a palavra de Deus encontre sempre acolhida em nosso coração e tenha repercussão na nossa vida diária. Creio em Deus Pai. E nos dirigimos rezando. Por vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Fazei da igreja vosso templo, de onde vós derramais vida, solidariedade sobre a humanidade, rezemos. Por vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Dai ao Papa, a partir de sua basílica, confirmar a nós, seus irmãos e irmãs, na fé, no seguimento de vosso Filho, rezemos. Por vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Fazei das comunidades cristãs casas vossas pela solidariedade, que vivem na compaixão pelos mais abandonados, rezemos. Por vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Pai Santo, habitai em nós aqui na terra, para que a partir de um dia habitemos em vós eternamente, por Cristo nosso Senhor. Amém.
tornai irmãos e irmãs, para que essa nossa família reunida em nome de Cristo possa oferecer o sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, as nossas oferendas e concedei-nos que vos suplicam obter a força dos sacramentos e o fruto de suas preces. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Justo e nosso dever de salvação, damos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, vós, doador da graça, vos dignais habitar esta casa de oração, para que com o vosso constante auxílio e favorecidos por vossos dons, nos tornemos templo do Espírito Santo. Resplandecendo pela santidade divina, também sem cessar, santificais a Igreja, esposa de Cristo, simbolizada nos templos visíveis, para que, como mãe resultante de muitos filhos, seja acolhida em vossa glória no céu. Por isso, unidos aos santos e a todos os santos, nós nos proclamamos jubilosos, cantando a uma só voz. Na verdade, nós sois santo Deus do universo, que enviaste proclamando o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, dai vida e santidade a todas as coisas, e não cessai de reunir para vós o povo, que vos ofereça em toda parte, que nasceram como o sol, o sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que nos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite que será entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos
Mistério da fé para a salvação do mundo. Celebrando agora, Pai, memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, enquanto esperamos a sua nova vinda, nós oferecemos a ação de graça e sacrifício vivo e santo. Olhai com bondade a oração da vossa Igreja, reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo só corpo e só Espírito. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a aliança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos, gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Nós os suplicamos, Senhor, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e fidelidade a vossa Igreja, que caminha neste mundo, com o vosso servo Papa Leão, nossos bispos deleiros, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunisse em vossa presença, reconduzi a vós, Pai misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade no vosso reino os vossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Intenções da missa, intenções que cada um traz no seu coração agora. E todos que morreram na vossa amizade, unidos a Ele, esperando sobre nós, saciados eternamente na vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo em Cristo, amor Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, demos de vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre desempegados, protegidos todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-nos sempre o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus.
Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz que ele encontra seu abrigo, o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, que nos deste a igreja deste mundo como imagem da Jerusalém celeste, concedei-nos pela participação deste sacramento ser templos da vossa graça e chegarmos na vida à vossa glória. Por Cristo nosso Senhor. Adquira sua cartela com as pastorais e
todos os santos a herança da felicidade eterna. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Pela intercessão de Nossa Senhora, pela intercessão de São José, desça sobre vós, nossas famílias, familiares todos, a bênção de Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, um bom domingo e de paz o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Iniciando então aqui a Santa Missa na Igreja de São José. Santa Missa, sábado do 11, casa amanhã, domingo, hoje já 8, sábado, e a missa vale então para amanhã, dedicação da Basílica aí com a gente ao vivo aí. Abraço a todos, Deus no comando, hein? Bom sábado, bom domingo a todos. Deus no comando.